Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leandro, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino de São Paulo e eu estou preparando uma série de videoaulas para disponibilizar para os meus alunos nesse momento de afastamento devido ao Covid-19. E a aula de hoje, ela tem como tema soluções e solubilidade e ela é destinada para os alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos começar? Bem, para a gente começar a falar desse tema, é importante a gente saber que substâncias puras elas são muito difíceis de serem encontradas na natureza, tá? Então, os materiais que a gente encontra na natureza, eles são geralmente misturas. E misturas, pessoal, elas podem ser classificadas em dois tipos: misturas homogêneas e misturas heterogêneas. E por que eu estou falando de misturas? Porque soluções, ou solução, ela é uma mistura homogênea. E vocês lembram o que é uma mistura homogênea? Mistura homogênea é aquela que visualmente a gente não consegue distinguir os componentes que fazem parte então daquela mistura. Tá? Então ela apresenta geralmente um aspecto uniforme. Tá? Então, falando disso, uma solução então, já que ela é uma mistura, cada componente ali ele vai receber uma denominação. Então, solvente, ele vai ser aquela substância que dissolve a outra em uma mistura, tá? Enquanto que aquela substância que é dissolvida, ela recebe o nome de soluto. Só para exemplificar aqui, quando a gente pega, por exemplo, açúcar e mistura com água, o que acontece? Esse açúcar ele vai se dissolver na água. Então, só nesse sistema, pegando aqui a denominação que eu acabei de apresentar para vocês, o nosso solvente vai ser a água, enquanto que o soluto será o açúcar, tá certo? E só uma observação: toda vez em que a gente tiver um sistema, uma solução, onde a água estiver presente como solvente, a gente vai denominar aquela solução como sendo uma solução aquosa, tá? Então, só resumindo, solução é igual então ao solvente e o soluto. Aqui no caso, eu posso ter apenas um solvente, porém eu posso ter diversos solutos ali misturados, tá ok? Bem, então, com relação agora aos tipos de soluções que podemos encontrar, os tipos de soluções eles vão estar relacionados ao estado físico dos seus componentes. Como assim? Vamos dar um exemplo aqui de ligas metálicas. Ligas metálicas são misturas entre metais, tá? Como, por exemplo, aqui o bronze. O bronze uma liga metálica em que a gente tem a mistura de cobre e estanho, que são dois metais, tá? Então, são dois materiais sólidos. No caso de soluções líquidas, como, por exemplo, o álcool etílico comercial, aquele que a gente compra, por exemplo, para fins de limpeza, tá? Geralmente ele tem uma concentração ali de 46% de álcool, tá? Então, esse é um exemplo de dois líquidos formando uma solução. O ar atmosférico, que é formado por gases, então é um exemplo de solução gasosa. E, como no caso anterior que eu apresentei para vocês, a gente pode ter uma mistura entre um componente líquido e um sólido, tá? E aí, um exemplo é a sua própria solução aquosa que eu apresentei anteriormente, tá certo? E aí aqui a gente, nesse caso, o solvente geralmente será o líquido, tá? A substância que se encontra no estado líquido. Mas e nesses casos onde os estados físicos dos materiais são o mesmo? Quem que vai ser o solvente? Quem que vai ser o soluto? Nesse caso, solvente será aquele que estiver em maior quantidade, tá certo? Simples assim. Bem, já que a gente está falando de solução que envolve um solvente e um soluto, a gente tem que falar de solubilidade. Por quê? O que é a solubilidade? Solubilidade, pessoal, é a capacidade de uma determinada substância, no caso o soluto, tem de ser dissolvido por um determinado solvente. Tá? E aí uma solução, se a gente estiver trabalhando com um composto iônico, ele vai dar origem a íons. Se eu tiver um composto molecular, moléculas, tá? E essas moléculas, então, do soluto, elas vão se dispersar nas moléculas do solvente. Aqui temos essa imagem onde a gente consegue entender o que acontece a nível microscópico quando a gente tem a solubilização, por exemplo, do sal de cozinha em água.
Só adiantando, o sal de cozinha ele é um composto iônico, portanto ele é um composto polar. A gente vai ver isso mais para frente, qual é a diferença de polar e apolar, tá? Ele é um composto polar. A água, ele é um solvente, é, é, são moléculas polares também. Então, quando eu tenho uma mistura entre esses dois compostos, o que acontece? As moléculas de água, elas vão sequestrar, elas vão solvatar, que é o termo correto para esse processo, os íons formados através da dissolução aqui do composto iônico, tá? Então, eu tenho sódio e cloro, que formam, então, o sal de cozinha, e quando eles entram, então, em contato com a água e começa o processo de dissolução, o que acontece é que as moléculas de água, e aqui a molécula de água formada por oxigênio e 2 hidrogênios, ela vai se orientar para aquele íon formado. No caso, se for o sódio, ele tem uma carga positiva, tá? E se for o cloro, ele dá origem ao cloreto, que é um ânion com carga negativa. No caso do sódio, o que acontece? A parte negativa da água, que é uma molécula polar, e ela é polar porque ela tem polos positivos e negativos na sua estrutura, a parte negativa ela se orienta para a parte, para aquele íon, na verdade, positivo, que no caso o sódio. Já o efeito oposto a gente observa com o íon negativo, no caso aqui o cloreto. Quem está se orientando? Qual é a parte da molécula de água que está se orientando a esse íon? É o hidrogênio, porque o hidrogênio ele é ali na molécula de água, ele apresenta polo positivo. Então, positivo se orienta para a carga negativa, e aqui a mesma coisa. O polo negativo se orientando para a carga positiva. Então, aqui a gente tem interações eletrostáticas acontecendo, tá certo? E é a partir desse processo que ocorre a solubilização, a dissolução. Todos os ânions aqui vão sendo solvatados, sequestrados, até que todos os íons aqui nesse caso, eles estejam dispersos nas moléculas de água, que está presente em na verdade, uma maior quantidade ali, tá certo? Então, esse é o processo. Falando ainda de solubilidade, pessoal, substâncias diferentes, então, elas vão apresentar grau de dissolução diferente, tá certo? Então, aqui a gente tem um exemplo, o sal de cozinha e o açúcar. Foi feito, então, 2 experimentos, onde foi respeitado todas as condições, porém a gente só mudou o tipo de substância. Então, 50 gramas de açúcar no experimento A, com 100 ml de água, numa temperatura de 20 graus Celsius. No experimento B, 50 gramas, só que agora de sal, 100 ml de água, 20 graus Celsius. E foi se observar o que aconteceu. No experimento A, o que a gente pode observar é que, após a mistura de açúcar com água, o que a gente tem como resultado é um líquido aparentemente aqui uniforme, tá? Ou seja, formou-se uma mistura homogênea e eu não consigo ali observar qualquer corpo aqui na mistura formada. Então, o que eu deduzo? Eu deduzo que essa quantidade de açúcar foi completamente dissolvida nessa quantidade de água. Agora vamos observar aqui o experimento B. 50 gramas de sal, 100 ml de água. O que aconteceu? Opa, eu tenho algo aqui no fundo do copo. E ao medir quanto que eu tinha de sal aqui, eu observei que eu tinha 14 gramas de corpo de fundo ou corpo de chão, tá? Essa parte que não se dissolveu, a gente denomina como corpo de chão ou corpo de fundo. Bem, então se eu tinha 50 gramas inicial e agora eu tenho 14 gramas ali no fundo sem dissolver, significa dizer que 36 gramas de sal foram dissolvidas naquela quantidade de água. Por que eu estou comentando disso? Porque isso mostra para a gente que o sal, ou na verdade o açúcar, ele se dissolve muito mais do que o sal para essa quantidade de água, tá?
Aqui temos, então, uma tabela onde a gente apresenta diferentes substâncias e diferentes solubilidades para uma mesma quantidade de água para uma mesma temperatura. Tá? É preciso padronizar ali a condição do experimento para fazer esse teste. Então, qual é a substância que apresenta a maior solubilidade para 100 gramas de água? Que é a mesma coisa de 100 ml, tá? De água. Então, em 100 ml ou 100 gramas de água, para sacarose, que é o açúcar comum, a gente consegue dissolver 197 gramas. Já o composto que tem a menor solubilidade em água nessa temperatura e nessa quantidade é o benzeno, com apenas 0,08 gramas. E aí a pergunta que a gente fica é: o que determina a solubilidade de um determinado soluto em um solvente? Bem, essa relação está ligada diretamente com aquilo que eu comentei anteriormente, com a polaridade do solvente e do soluto. Então, de acordo com a polaridade, a gente pode classificar eles como substâncias polares e apolares. Vamos ver aqui a diferença entre elas. O que são, então, substâncias aqui, tanto solvente quanto soluto? Polar. Todas as substâncias polares elas vão apresentar regiões de polos. O que são polos? Positivo, uma região positiva e uma região negativa, tá? Nas suas estruturas. E essa presença desses polos positivos e negativos permitem com que as substâncias elas interajam umas com as outras e com outras substâncias, então assim havendo a mistura, tá? E aí aqui alguns exemplos de substâncias polares. A água, aqui a gente tem o desenho da molécula de água e a gente consegue observar claramente onde estão esses polos. O polo negativo, então, em cima da molécula de oxigênio, enquanto que o polo positivo em cima da molécula de hidrogênio. Aqui é a representação do etanol, que é o álcool etílico, né? A gente observa também que o polo negativo está no oxigênio, enquanto que o polo positivo aqui em cima desse hidrogênio e em cima deste radical aqui, metil, tá? E com relação aqui ao sal de cozinha, que é formado por sódio e cloro. Então, o sal de cozinha ele é formado então, pelo íon sódio positivo, né, sódio mais, com o íon cloreto, tá? E através da interação eletrostática é que a gente tem esse composto, tá? Porém, a gente observa que há a diferença aqui nas polaridades, sendo que o sódio, então, é o positivo e o cloro é o negativo. E o que são, então, as substâncias apolares? Ao contrário das substâncias polares, as substâncias apolares não apresentam polos, tá? Então, ao longo da sua estrutura, não veremos nenhum ponto negativo ou positivo. E aí, aqui tenho dois exemplos. No caso, o benzeno, pode observar aqui na estrutura, ele é formado apenas por carbono e hidrogênio, tá? E não apresenta polos aqui. E o dióxido de carbono. O dióxido de carbono formado, então, por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Aí você pode parar e pensar: professor, mas a estrutura do dióxido de carbono é parecida com a estrutura da água. E ainda tem ali os símbolos que indicam carga. Essa observação está correta. Então aqui a gente tem as cargas negativas sobre os oxigênios e positivas sobre o carbono. Só que qual que é a diferença entre a molécula de água e a molécula de dióxido de carbono? Você consegue observar aqui o formato da molécula? Aqui a água ela tem um formato angular, tá? Enquanto que aqui no dióxido de carbono ele tem então uma configuração linear. Essa configuração linear faz com que esse oxigênio, que tem afinidade por elétrons, por isso que ele fica com carga negativa, tá? Ele entre em um processo de cabo de guerra com outro oxigênio do outro lado. Só que esse oxigênio ele não é mais forte ou mais fraco que esse outro oxigênio. Então, nesse processo de cabo de guerra para ficar com o elétron, que, lembrando, são partículas negativas que encontramos no átomo, nesse cabo de guerra, o que acontece? Eles se anulam, as forças se anulam. Então, se eles são anulados, não há formação de polos. Então, essa molécula é considerada como
apolar, tá certo? Bem, agora pulei um aqui, agora falando sobre os tipos de soluções que a gente tem. A gente então pode classificar as soluções em 3 tipos. A gente tem as soluções saturadas, supersaturadas e insaturadas. Aqui eu não coloquei a supersaturada, a definição, mas eu já defino com vocês. O que é primeiro uma solução saturada? Essa é importante, porque ela vai ser aquela substância em que aquela solução, perdão, em que a gente atingiu a capacidade máxima que a gente consegue dissociar, dissolver algum determinado soluto, tá? E para essa capacidade máxima, a gente vai a gente vai denominar essa capacidade máxima como coeficiente de solubilidade. Então, toda vez que eu falar coeficiente de solubilidade, o que eu quero dizer é que é a capacidade máxima que eu consigo dissolver aquele soluto naquela quantidade daquele solvente, tá certo? Então, como exemplo, para o sal de cozinha, que é o soluto, para uma quantidade padrão ali de água, no caso 100 gramas ou 100 ml, numa temperatura específica, 20 graus Celsius, o coeficiente de solubilidade é igual a 36 gramas, ou seja, a quantidade máxima de sal de cozinha para essa condição que eu consigo dissolver é 36 gramas, tá? O que é uma solução insaturada? Insaturada é aquela que não atingiu a capacidade máxima, ou seja, eu ainda não atingi o coeficiente de solubilidade. Então eu consigo dissolver mais daquele soluto naquela solução. E o que é uma solução supersaturada? Bem, pessoal, solução supersaturada é uma condição especial, porque para eu atingir uma solução supersaturada, primeiro eu vou romper esse limite do coeficiente de solubilidade, ou seja, eu vou conseguir dissolver mais do soluto para aquela quantidade específica de solvente. Só que para isso eu preciso aquecer a solução e eu preciso agitar vigorosamente e depois deixar em repouso para que ela volte para a temperatura ali de referência, aqui no caso 20 graus. E essa solução, ela vai ter lá então dissolvido uma quantidade maior, porém ela é extremamente instável, tá certo? Qualquer perturbação no sistema vai fazer com que o excesso que eu tenho de soluto ele se precipite e forme o corpo de fumo, tá certo? Bem, aqui só comentando agora sobre o efeito da temperatura na variação do coeficiente de solubilidade, prestem atenção nessa tabela. Aqui a gente pegou como exemplo uma substância chamada nitrato de potássio, tá? Para 100 gramas de água, o que a gente observou? A gente foi variando a temperatura e foi monitorando o que acontecia com o coeficiente de solubilidade. Como a gente pode observar aqui, ao aumentar a temperatura, o coeficiente de solubilidade, ou seja, a capacidade máxima que eu tenho de dissolver o soluto, ela também aumenta. E a partir dessa tabela, eu consigo construir um gráfico. Eu posso plotar essas informações, aqui a temperatura em função do coeficiente de solubilidade, e eu posso ter um gráfico assim. E esse gráfico é muito interessante porque ele permite com que a gente consiga fazer uma previsão em qualquer temperatura aqui de qual que vai ser o coeficiente de solubilidade da substância, tá? Então, só uma observação aqui, antes de deixar a ideia de que todo aumento de temperatura leva ao aumento do coeficiente de solubilidade, isso pode não ser verdade para algum tipo de substância, onde o perfil é o contrário. Ou seja, se eu aumento a temperatura, eu tenho uma queda no coeficiente de solubilidade, ou seja, eu diminuo a capacidade de dissolver o meu soluto ali naquele solvente. Tá certo? Bem, então a gente viu todo o conteúdo relacionado a soluções e a solubilidade, e agora eu quero que vocês venham aqui comigo nesse exercício para treinar isso que a gente acabou de ver. Tá? Então eu vou ler o enunciado aqui com vocês. Nesse enunciado ele diz o seguinte: 4 tubos contêm 20 ml de água, e nesses tubos foi adicionado uma substância chamada dicromato de potássio.
nas seguintes quantidades. Então, no tubo A, colocou-se 1 grama, no tubo B, 3 gramas, C, 5 gramas e no D, 7 gramas. A pergunta aí vem o seguinte: a solubilidade da substância a 20 graus Celsius é igual a 12 gramas e meio em 100 ml de água, tá? Após a agitação, em quais tubos coexistem nessa temperatura? Solução saturada e fase sólida. Ou seja, ele quer saber, na verdade, em quais desses tubos a gente vai ter ali na mesma condição uma solução saturada, ou seja, que atingiu o coeficiente de solubilidade e ainda assim vai apresentar uma fase sólida, ou seja, um corpo de fundo. Isso quer dizer que ele quer saber assim, atingiu e ainda tem excesso sem dissolver. É isso que ele quer saber aqui, tá certo? Para a gente saber quais tubos a gente vai indicar aqui e responder através das alternativas, a gente tem que fazer uma continha muito simples antes. Como que eu vou fazer essa conta? Eu vou pegar essa informação que ele dá aqui no enunciado. Ele diz que 12 gramas e meio eu consigo dissolver 12 gramas e meio de dicromato de potássio, eu consigo dissolver em 100 ml de água. Só que vê aqui no enunciado em cima, ele fala, na verdade, que a quantidade de água utilizada foi 20 ml. Então não foi 100 ml. Aí eu vou colocar essa informação aqui, ó, 20 ml. Então, se 100 ml eu dissolvo 12 gramas e meio, qual que vai ser a capacidade de dissolução para 20 ml de água? Uma coisa a gente já pode saber, essa capacidade de dissolução vai ser menor, porque se eu tenho uma quantidade menor de solvente, consequentemente, eu vou ter uma quantidade menor de soluto. Bem, para você ver a resposta, se você quiser fazer sozinho agora e encontrar a resposta, eu sugiro você pausar o vídeo agora e continuar depois com a nossa resolução, tá certo? Então, bem, aqui vocês podem resolver de duas maneiras. Vocês podem fazer aquela famosa regra de 3, ou então observar qual que é a proporcionalidade que a gente tem que obedecer aqui. Como que eu faço isso? Olhando aqui 100 ml para 20 ml, quantas vezes eu diminuí esse volume? Bem, de 100 para 20, eu diminuí, então, em 5 vezes, tá? Esse volume, então, foi diminuído em 5 vezes. Isso quer dizer que a quantidade de soluto que eu vou conseguir dissolver também vai ser 5 vezes menor, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se esse valor vai ser 5 vezes menor, é só eu pegar 12,5 e dividir por 5. Qual vai ser o resultado obtido dessa continha básica? 2,5 gramas, tá? Bem, agora que eu obtive essa informação, agora eu vou comparar então com a quantidade que eu tenho no tubo. Então, se 20 ml, o máximo que eu consigo dissolver é 2 gramas e meio, esse primeiro tubo, que tem 1 grama, vocês concordam comigo que tudo que eu adicionei foi dissolvido? Então, foi tudo dissolvido e ainda eu tenho espaço para dissolver um pouco mais. Se eu quisesse ainda, eu poderia dissolver mais 1 grama e meio. No tubo B, eu já começo a perceber que eu atinjo o coeficiente de solubilidade, que é 2 gramas e meio, e ainda vai sobrar um pouquinho. Vai sobrar meio grama. E esse meio grama vai para onde? Para o fundo do recipiente, formando, então, um corpo de fundo. Então, essa condição que ele pede aqui, ó, solução saturada e fase sólida, nesse tubo aqui, a gente já observou a fase sólida e também atingimos o ponto de saturação, que é atingir o coeficiente de solubilidade. E se os próximos tubos aqui, a quantidade é ainda maior, então eles também vão obedecer essa lógica de atingir o ponto de saturação e ainda apresentar a fase sólida. Então, em quais dessas alternativas aqui corresponde ao que a gente acabou de observar? Vamos lá, ó. Nenhum tubo a gente observou solução saturada e fase sólida? Não, a gente observou que no B, no C e no D. Então, a B fala que é apenas no D, não é essa. Apenas C e D, não. Apenas B, C e D. Correto. Essa a gente observou que atingiu o coeficiente de solubilidade e ainda sobrou a fase sólida. Nessa também. Só aqui que não. Então, a alternativa correta deve ser, então, a alternativa
D. Beleza? Mais um exercício, só para a gente treinar agora observando o gráfico. O enunciado diz o seguinte: considere o seguinte gráfico referente ao coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água em função da temperatura. Então a gente tem aqui o aumento da temperatura e o que acontece aqui com o coeficiente de solubilidade. A gente vê que o perfil, então, do nitrato de potássio é aumentar o seu coeficiente conforme a gente aumenta a temperatura. Aí ele diz o seguinte: ao adicionar no recipiente 40 gramas de nitrato de potássio em 50 gramas de água a 40 graus, a gente pode afirmar. Aí vem as alternativas. Antes da gente ir para as alternativas, vamos anotar o que o enunciado nos dá de informação para a gente se organizar. Esse momento, se você quiser resolver por conta, pause o vídeo e aí você continua depois para observar a resolução, tá ok? Então vamos lá. Então vamos anotar. Ele diz que a condição que ele está estudando, 40 graus Celsius, e ele tem lá 40 gramas e 50 gramas de água. Então, primeiro vamos ver o que acontece com o coeficiente de solubilidade a 40 graus Celsius. 40 graus Celsius, aqui, ó, eu vou olhar o gráfico, eu vou bater lá no ponto onde ele encosta na curva. Aqui, ó. Aqui nesse ponto, se eu cruzar com a informação... Opa, cadê meu cursor? Aqui. Se eu cruzar com a informação do eixo Y aqui, que corresponde ao coeficiente de solubilidade, ele diz que o máximo que eu consigo dissolver do coeficiente de solubilidade, do nitrato de potássio nessa temperatura é 60 gramas. Então, eu coloquei aqui, ó, 60 gramas em 100 de água. Só que perceba que ele está no exercício aqui pedindo que a gente faça a comparação não para 100 gramas de água, mas sim para 50. Então eu fui, cadê meu cursor de novo? Está aqui, e coloquei essa informação aqui, ó. Então, para 50 gramas de água, qual deverá ser, então, o quê? A quantidade máxima que a gente consegue dissolver do nitrato de potássio. Fazendo aquela conta simples, você pode fazer usando regra de 3, ou então observando a proporcionalidade aqui. De 100 gramas para 50, quantas vezes a gente diminuiu? A gente diminuiu 2 vezes, ou seja, eu tenho a metade aqui, não é? Eita, eu já coloquei aqui a alternativa, mas tudo bem, vamos lá, vamos para a explicação. Eu diminui pela metade. Então, se eu diminuir a quantidade de solvente pela metade, aqui a quantidade de soluto que eu vou conseguir dissolver também será a metade. Então, a metade de 60, 30 gramas. Aqui no exercício, eu coloquei 40 gramas nessa quantidade. Então, vamos ver as alternativas, o que eles pedem de afirmação para a gente comparar. Então, ele diz que apenas parte do sólido se dissolverá, permanecendo, então, aproximadamente 20 gramas no fundo. Apenas parte do sólido se dissolverá, no B, permanecendo aproximadamente 10 gramas no fundo, 10 gramas da substância no fundo. A gente tem, então, uma solução insaturada e na D, o resfriamento dessa solução não variará a quantidade de sólido dissolvido. E na alternativa E, o aquecimento dessa solução num sistema aberto não modificará a quantidade de nitrato de potássio dissolvido. Então vamos lá, novamente. Então, aqui a 40 graus eu consigo dissolver 30 para 50 gramas de água. Só que eu tenho 40, não é? Então eu tenho mais do que o coeficiente de solubilidade permite eu dissolver. Então, se eu tenho uma diferença entre 30 e 40, essa diferença é o que vai ser o meu corpo de fundo. Então, uma conta simples, 40 menos 30, o que eu tenho é 10. Então, desses 10, que não será dissolvido, ele vai ficar lá no corpo de fundo. Então, como eu já tinha antecipado aqui a resposta, a alternativa que corresponde a essa situação é a alternativa B. Apenas parte do sólido se dissolverá, permanecendo então aproximadamente 10 gramas no fundo do recipiente. Bem, pessoal, então com esse exercício a gente encerra a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante, tá? Não se esqueçam, vocês sempre podem voltar ao vídeo para pegar alguma explicação que ficou meio confusa.
mesmo nessa parte da resolução. Se ficou algum conceito que ao longo da explicação não ficou tão sólido, você pode voltar o vídeo e aí tentar responder depois de novo o mesmo exercício, tá ok? Então eu me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.